E aí, minha gente suaveira! Se você ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Gabriela Lojo e eu espero que você seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Finalmente estou aqui sentada para contar para vocês a história da minha cidadania, como foi todo o processo, toda a parte burocrática, exatamente tudo que aconteceu. Vai ser uma história longa, tá? Então senta, pega uma pipoca, já bota aí a velocidade um pouco mais rápida, porque, enfim, a história é realmente muito longa. Antes de eu começar a contar a história de como tudo aconteceu, porque não só vou falar do processo em si, mas também da história toda que aconteceu por detrás, pra vocês entenderem, se ficarem contextualizados no processo, eu preciso falar uma coisa que eu acho importante pontuar aqui antes do vídeo começar. A primeira coisa é que eu não sou expert em estrangeiria, em consultoria de cidadania, eu não sou expert em nada disso. O fato de que eu passei por esse processo não significa absolutamente nada, muito pelo contrário. Tem uma coisa que eu descobri nesses 4 anos de Espanha, é que cada processo é um processo totalmente diferente. Existem muitas nuances, muitas leis, muitas regras, muitas coisas específicas e cada caso de fato é um caso. Mas se você é uma pessoa que tá aí do outro lado da tela e você tá se perguntando se você pode ou não ter direito à cidadania espanhola, eu, durante esses 4 anos de estrada, entrei em contato e conheci muitos advogados maravilhosos que trabalham com isso. Se você quiser, você pode me mandar uma mensagem no Instagram e eu posso te passar o contato desses advogados que eu conheço. Inclusive, isso era uma coisa que no começo da minha história, que eu vou contar pra vocês aqui daqui a pouco, era uma coisa que eu não sabia que existia. Eu nunca tinha parado pra pensar que existiam pessoas que davam assessoria pra pessoa pegar a cidadania. E se eu soubesse isso desde o começo, minha vida teria sido bem mais fácil, bem mais tranquila. Mas tudo bem, vivendo e aprendendo, né? O importante é que hoje em dia eu tenho a cidadania e tô aqui contando essa história pra vocês. E bom, a segunda coisa que eu queria falar antes é que eu vou contar pra vocês o processo todo destrinchado e vou contar a história justamente porque, como eu falei, eu preciso que vocês entendam o contexto das coisas que aconteceram na minha vida pra vocês entenderem por que eu tive que passar por todo esse processo. Mas, resumidamente, o meu processo foi o seguinte. Vim pra Espanha, entrei com visto de turista em 2017. Quando eu fui au pair pela primeira vez, depois de um mês na Espanha, eu descobri uma empresa que dava essa assessoria e dei entrada no meu NIE, que é o número de identificação do estrangeiro, que é um visto de residência, só que por arraigo familiar. Esse visto de residência, ele existe por trabalho ou por algum tipo de arraigo, seja familiar ou social. Arraigo familiar é basicamente quando você tá ali porque você tem o direito de ser parente de alguém que é espanhol e que te dá esse direito. No meu caso, era meu pai. Vou explicar isso mais pra frente pra vocês. E o arraigo social são pessoas que pediram asilo na Espanha. Basicamente, resumidamente, o rolê é esse. Então, eu peguei esse meu primeiro NIE por arraigo familiar e fiquei com ele 1 ano, que é o tempo que o primeiro NIE dura. Depois, eu renovei ele pra 2 anos. E no final do meu 3º ano, com o meu segundo NIE, foi quando saiu o processo da minha cidadania. E agora eu vou explicar exatamente como é que foi o rolê pra vocês conseguirem entender exatamente o que aconteceu comigo. E aí, no meio do caminho, eu vou explicando algumas coisas técnicas. Mas, enfim, é uma história longa, então se você tiver interesse, você senta e vem comigo. Bom, basicamente, o que aconteceu foi... O ano era 2014. Eu era uma jovem que tinha acabado de cumprir 21 anos, quando decidi que já era tarde demais. Eu já sabia que eu tinha direito à cidadania, né? Os meus avós paternos são espanhóis, né? Eles imigraram pro Brasil separados, inclusive se conheceram no Brasil. Isso é uma história super fofinha que eu posso contar pra vocês depois. Bom, fofinha mais ou menos, né? Meu avô não era uma pessoa muito maneira, não. Mas enfim. Eles foram separados, os 2 galegos, fugindo da Guerra Civil Espanhola, da ditadura, o franquismo, enfim, toda essa questão. Se conheceram lá, formaram uma família, tem meu pai, mais 3 tios. E aí, a minha avó, por ser imigrante, ela sempre esteve em contato com o consulado espanhol no Rio de Janeiro, que foi o lugar que ela foi imigrar no final das contas. Então, meu pai, desde criança, sempre teve a cidadania espanhola, porque minha avó sempre recebeu pensão, ajuda, etc. Então, beleza, dito isso, meu pai nasceu no Rio de Janeiro, mas ele sempre teve a cidadania espanhola. Logo, por ele ter dupla cidadania, eu sempre fui filha de espanhol, né? Meio brasileiro, meio espanhol. E sempre tive o direito, por conseguinte. Muito que bem. O ano era 2014, eu era uma jovem de 21 anos que sabia que tinha o direito de pegar a cidadania espanhola, mas que nunca tinha feito, enfim, porque era jovem e, enfim, não sabia muito bem o que queria da vida, tava ali tentando descobrir. E eis que um dia, em 2014, eu falo pro meu pai, vamos lá tirar essa cidadania, porque eu não aguento mais essa vida de ter que pedir visto e tudo mais. Já tinha saído do Brasil uma vez, mas eu era menor de idade e tinha saído sob a responsabilidade de um tio, que na época achou melhor eu tirar o visto americano pra poder fazer minha viagem pra Disney. Muito bem, cheguei em 2014, lá no consulado espanhol, eu, meu pai e meu irmão que tinha 14 anos, era mais novo, e a gente descobriu que existia uma lei recente, da qual a gente não sabia nada a respeito,
mas que era uma lei que dizia o seguinte: descendentes de espanhóis que cumprem 21 anos e não têm todos os documentos espanhóis, ou seja, você não tem sua identidade, seu passaporte, sua certidão de nascimento, entende-se que esses descendentes maiores de 21 anos que não têm todos os documentos, entende-se que não tem mais o interesse em manter a cidadania espanhola. E aí um pequeno detalhe que vai ser importante para o futuro dessa história é: eu já tinha a certidão de nascimento espanhola, eu só não tinha documento de identidade e o passaporte, basicamente. E eu era maior de idade, então eu precisava ter corrido atrás disso naquela época, mas enfim. Vale, muito bem. Olha eu falando espanhol. Aí descobri isso. E aí passei por um processo na época de enviar uma carta, de fazer uma entrevista tentando recuperar essa cidadania. E o que foi me passado no consulado foi que eu só poderia recuperar minha cidadania vivendo na Espanha. Foi isso que me foi passado. Só que assim, e uma coisa que eu preciso falar assim, com uma dor no coração muito grande, é que, e isso é baseado na minha experiência, tá? Eu não tô falando da experiência de outras pessoas, é a minha experiência pessoal e intransferível. Desde o meu ponto de vista, o povo que trabalha nos consulados espanhóis do Brasil são pessoas que não estão muito dispostas a ajudar. Eles são pessoas extremamente grossas, são pessoas extremamente, parece que eles estão cansados, que eles estão putos com você o tempo todo, que eles estão de saco cheio de tudo que você tá falando, de tudo que você tá pedindo, toda a ajuda que você precisa. E eles não são pessoas muito solícitas. Então, quando eu tive negada essa solicitação de cidadania, o que me foi passado foi: você consegue recuperar essa cidadania morando na Espanha. Só que a única forma que você pode ir pra Espanha legalmente atualmente, como você não tem cidadania, é basicamente você ou conseguir um contrato de trabalho, ou então você comprovando uma renda, tipo, absurda, que era não sei quantos mil euros por mês. Obviamente não ia conseguir, né? E assim, o contrato de trabalho, por mais palpável que seja, né, do que a comprovação de muitos euros, eu também não tinha. Onde que eu ia conseguir um emprego? Tava difícil de conseguir emprego no Brasil, como é que eu ia conseguir emprego na Espanha, né? Aí, na época, muito tristemente, eu deixei a ideia de lado, aceitei um pouco o meu destino, fiquei com essa coisa de que eu precisava ir pra Espanha pra conseguir minha cidadania, mas enfim, segui o baile. Agora a gente passa pro ano de 2017, onde eu era uma jovem de 24 anos, ou seja, 3 anos depois, tava trabalhando numa loja de shopping e tava fazendo os meus rolês de fotografia e de teatro, profissionalmente, tava trabalhando já, tentando ali viver. Eu, pessoalmente, sempre fui uma pessoa que eu sempre soube que eu queria emigrar. Não por odiar o Brasil, nem por nada do gênero, mas porque era uma coisa que eu sempre senti que eu precisava fazer. Enfim, instinto, não vou explicar. É só uma coisa que eu sinto. Eu sempre senti isso. Então, esse ano de 2017, no começo ali do ano de 2017, tava com esse trabalho no shopping que eu detestava, que era numa loja de roupa infantil, era num shopping da zona sul do Rio de Janeiro, que não era o Rio Sul. E aí eu tava um pouco assim, sentindo que faltava alguma coisa na minha vida. E quando foi, então, que eu redescobri o programa de au pair, e aí, se você não sabe desse rolê, depois que você terminar esse vídeo, você pode ver os meus outros vídeos aqui do canal pra poder ver mais a respeito, entender um pouco mais a respeito do processo de au pair. Eu descobri o au pair, né? Eu já conhecia o programa, mas não sabia que dava pra vir pra Europa. Descobri que dava pra vir pra Europa e mais, descobri que dava pra ir pra Espanha. E aí, minha filha, foi onde começou. Eu não sabia de nada disso que eu fiz aqui hoje. Foram coisas que foram acontecendo no meio do caminho. Então, qual foi a minha ideia na época? Eu falei, não tenho um puto pra investir em visto. Não tenho. Não tinha como investir em visto de estudante. Mas quero ir. E senti que precisava ir. Então, eu falei, o quê? Vou passar 3 meses na Espanha, que era o tempo que meu passaporte brasileiro me permitia sassaricar pela Europa. Então, eu entrei no site, fiz o processo, encontrei uma família. Coincidentemente, dei a sorte de que estava perto do verão daqui, que é uma época que tem uma grande demanda de pessoas buscando au pair na internet, né? Famílias, por conta do verão, que perdem a rotina e perdem a escola, as famílias acabam que precisando disso. Enfim, é uma época que tem mais demanda. Achei a minha host family, fiz todo o processo. Encontrei família, peguei passagem, vim pra Espanha. Estava super feliz na Espanha, no sul da Espanha, em Granada, descobrindo uma nova cultura, novas comidas, conhecendo pessoas novas, super feliz com a minha nova host family, nanana. Beleza. E aí eu tava com esse plano. Vou ficar só 3 meses. Eu cheguei lá em junho, era junho, né? Meio de junho, e eu ia embora no meio de setembro. Eu ia ficar os 3 meses assim certinho. Quando cheguei em julho ou agosto, já não me lembro qual foi exatamente o mês, enfim, depois de um mês lá, foi final de julho, depois de um mês na Espanha, um dia de noite eu estava inquieta, não conseguia dormir, e aí eu entrei no meu computador e digitei na época cidadania espanhola, estando na Espanha. Eu tava realmente buscando a informação pra ver se tinha algum tipo de conteúdo sobre isso na internet, né? Enfim, eu falei, vai que, não é mesmo? E aí, encontrei uma empresa que eu decidi não mencionar o nome dessa empresa, porque foi uma empresa que eu não tive um resultado 100% satisfatório. Vocês vão entender no meio do caminho o que aconteceu com a empresa, mas como eles influenciaram no meu processo.
processo, mas é uma empresa que, no final das contas, a minha cidadania saiu através deles. Então eu decidi não fazer nem propaganda positiva nem negativa. Vou falar a empresa. E aí, se você quiser ajuda, já falei, né? Me manda mensagem que eu vou te mandar o contato de advogados que eu confio, certo? Então, muito que bem. Dito isto, tá? Eu descobri essa empresa e aí eles tinham sede na Espanha, era uma empresa de brasileiros que trabalhavam aqui na Espanha e eles trabalhavam exatamente com isso, com esses trâmites de fazer processo de visto, recuperação de cidadania, solicitação de cidadania e tudo mais. E aí eu falei, vou mandar uma mensagem pra perguntar. E aí eu lembro que eu achei o número deles da Espanha, eles tinham um número no WhatsApp, mandei uma mensagem pra eles no WhatsApp. Na mesma noite, nem esperei dar horário comercial, sabia que eles não iam me responder, mas eu falei, bom, já vou deixar aí enviado e eles me respondem quando eles puderem. Na manhã seguinte, eles me responderam, sim, é possível, a gente precisa só da sua certidão de nascimento brasileira, da certidão de nascimento espanhola do seu pai, que mais? Foto, RG, preencher tais formulários, o valor da nossa assessoria é de 400 euros. E aí, apesar de eu ter ficado feliz, eu falei, bom, ok, pelo menos eu sei que existe essa possibilidade, né? Mas eu não tinha 400 euros, eu era au pair, né? Tava ali trabalhando na casa de uma família, não sabia muito bem, enfim, não tinha esse dinheiro, né, basicamente. E aí eu falei, bom, mas eu fiquei feliz porque eu falei, bom, é um plano que eu posso fazer pro futuro, né? Talvez vir pra cá, conseguir um contrato, porque eu já tava lá no país, já tava aprendendo o idioma, já tava fazendo ali conexões e tal. Então, assim, eu vi ali uma oportunidade. Falei, beleza. Nisso, a minha host mom bate na porta do meu quarto e fala, tô indo no mercado, quer vir comigo? Eu falei, vambora. E aí eu fui pro mercado, porque eu, na época que eu cheguei, eu era nesse nível. Eu não queria saber se o rolê era pro supermercado ou pra Ibiza. Eu ia, tava indo, não queria nem saber. Aí eu fui pro supermercado com a minha hosta. Estava no supermercado com ela e falei, vou comentar com a Helena, que inclusive temos entrevista com ela aqui no canal. Vou comentar com a Helena sobre essa questão que aconteceu, que eu descobri essa empresa, porque nisso eles já sabiam que eu tinha essa intenção de tentar descobrir alguma coisa a respeito, e enfim, eles já sabiam, já tinham uma ideia, já sabiam que eu tinha avós e espanhóis e que meu pai também tinha cidadania e tudo mais. Eis que falei pra ela, assim, no mercado, contei a história pra ela, falei, eles falaram que ia custar tantos euros, que eu precisava disso. E uma coisa que eu esqueci de falar era que eles falaram que eu ia precisar, pra solicitar esse primeiro documento do processo, eu ia precisar ficar morando na Espanha durante 1 ano. Falei, beleza, tranquilo. Isso, sem problemas. Aí, bom, falei, beleza não, pensei, beleza, mas assim, tava contando pra ela, contei pra ela que isso era uma das coisas que eles precisaram, e aí ela, assim, pegando um pomarola aqui, um tomate, um creme de leite, colocando aqui no carrinho tranquila, serena, como se nada tivesse acontecendo. Virou e falou assim, então, eu precisaria checar com o Manuel, que é o marido dela. Só que assim, Gabi, a gente te adora, as crianças te adoram, a gente precisa de ajuda pro ano letivo. Por que a gente não faz o seguinte? A gente paga a assessoria pra você à vista, a gente vai te descontando do seu salário aos poucos, e você mora esse ano que você precisa ficar aqui com a gente. Assim. Em 5 segundos ela mudou a minha vida totalmente, né, me dando essa oportunidade. E aí foi uma loucura, eu tentando, a partir desse momento, né, assim, óbvio, eu não vou falar que eu não duvidei por nenhum momento, porque enfim, na época eu tinha namorado no Brasil, e aí eu não tava preparada, não tinha vindo preparada pra isso, né, eu tinha me despedido pra ficar 3 meses, não pra ficar 1 ano, sabe? Mas assim, no fundo, eu de fato nunca duvidei, sabe? E aí eu lembro de ter ligado pro meu melhor amigo, beijo pro Matheus, inclusive, e aí eu lembro que eu tava, tipo, muito nervosa e falei pra ele, toda a situação, assim, tudo de manhã, assim, sabe? Tipo, tudo acontecendo amanhã que mudou a minha vida. E aí ele falou, cara, você tem que ficar. Ele me apoiou desde o começo. Ele falou assim, cara, não importa se você não se preparou, você tem que ficar, você tem que aproveitar essa oportunidade, sabe? Porque foi realmente, assim, imigrar é um grande passo, mas, tipo assim, o meu processo anterior do au pair foi muito difícil. Eu tive que trabalhar muito pra conseguir a grana da passagem, tive que trabalhar muito pra ter uma grana extra, né? Pra não entrar aqui totalmente lisa. E então, assim, foi muito difícil, assim, foi muito sofrido mesmo. Eu fiquei, acho que um mês e meio vivendo em função de conseguir essa grana. E assim, foi um esforço muito grande, sabe? Eu não tava ganhando muito na época, então realmente foi um esforço muito grande que eu fiz pra conseguir vir pra cá. E aí eu falei, cara, eu preciso aproveitar, porque se eu volto pro Brasil, eu vou ter que fazer isso 1000 outras vezes, sabe? Tipo, durante muito mais tempo pra conseguir cumprir esse objetivo. E aí foi isso, eu acabei decidindo que ia ficar, que realmente ia fazer isso. Aí os meus hosts de fato pagaram, eles fizeram lá o depósito. E aí eu dei entrada no processo. Só que assim, pela ingenuidade, pela falta de experiência, enfim, uma série de coisas que aconteceram, eu de fato, eu não fiz as perguntas que eu tinha que fazer, exatamente, pra essa empresa que tava me dando assessoria. Por quê? Quando eu falei com eles, eu falei sobre cidadania.
e eles estavam me dando um NIE, que é o número de identificação do estrangeiro, né? Que eu falei lá no começo. Só que assim, na minha cabeça, esse processo que custava 400 euros, ele era um processo só. Eles iam me dar esse documento de estrangeiro enquanto não tivesse minha cidadania. E aí, no meio do caminho, fui descobrindo os outros caôs. Só que assim, eu fiquei com a minha host family 1 ano, e aí em 2018 eu fechei 1 ano com eles em junho, passei 1 mês e meio no Brasil. Quando eu voltei do Brasil desse 1 mês e meio que eu passei lá, foi que eu fui falar, tá, deixa eu pensar nesse lance da cidadania. E aí fui mandar mensagem pra eles, né? Porque eles tinham me falado, depois de meio ano, assim, mais ou menos, sei lá, 1 ano e pouco, você consegue fazer essa solicitação da entrada no processo de solicitação de cidadania. Eu falei, beleza. Quando eu cheguei pra falar com ele, eu fui descobrindo outros problemas. Como, por exemplo, o fato de que eu teria que fazer uma prova, 2 provas, um exame de proficiência do A2 do Estudo Cervantes, né? Pra provar que eu sabia falar espanhol. E o segundo era que eu precisava fazer um outro exame, que era um exame que chama CCSE, que é Exame de Conhecimentos Constitucionais e Socioculturais Espanhóis. E aí eu descobri isso no meio do ano. Cada prova custava 100 euros. A do DELI, que é essa de proficiência, custou tipo 120 euros, se eu não me engano. A outra custava tipo 80 euros. Foi uma facada aí que eu tive que lidar. E aí, eu não só descobri isso, mas descobri através desse contato que eu estabeleci, que o preço que eles tinham me cobrado inicialmente, de 400 euros, não era pra cidadania, era pro NIE. Era pra me dar o primeiro NIE de arraigo familiar, ou seja, era pra uma etapa. E eles queriam mais 400 euros pra recuperar minha cidadania. Veja bem. Aí, beleza. Fiquei putaça. Me virei pra conseguir esse dinheiro, obviamente. Pedi emprestado, me virei, consegui o dinheiro. Beleza. Vivendo a vida. E aí, esse meu primeiro documento que eu estava usando nesse primeiro ano, ele vencia em dezembro, né? Em dezembro de 2018. Eu peguei ele em, sei lá, acho que novembro de 2017, e aí ele vencia em dezembro de 2018. Bom, dito isso, tava lá tranquila, vivendo o meu primeiro ano pós au pair, me mudei pra casa do meu namorado, a gente começou a morar junto, etc. E tava tudo bem, tava procurando trabalho, consegui um trabalho, ótimo, maravilha, Gabriela ganhando em euro, morando sozinha, tudo ótimo. Eis que chega o final do ano, e é quando vence o meu NIE, que é esse documento, que é o número de identificação do estrangeiro. E uma coisa que sempre ficou clara pra mim é que pra eu conseguir recuperar minha cidadania, eu preciso estar legalmente na Espanha. Ou seja, os meus documentos sempre tinham que estar super em dia, senão eu ia ter problema. Aí, chegou o momento de renovar o meu NIE, que é esse documento aí que eu contei pra vocês. Aí, a empresa maravilhosa, fui até eles, obviamente, e não apenas eles queriam me cobrar mais dinheiro para renovar esse documento, mas eles também me informaram que eles precisavam de uma coisa que na Espanha eles chamam de informe de vida laboral, que é onde você mostra os lugares onde você trabalhou, as taxas que você pagou, como você cotizou, como eles usam essa palavra, né? Cotizar, pagar as taxas. É trabalhar pagando taxa, basicamente trabalhar com carteira assinada. E aí, eu que tinha acabado de começar a trabalhar, tipo assim, eu comecei a trabalhar acho que em setembro, então eu tava trabalhando há setembro, outubro, novembro, dezembro, 3 meses trabalhando. Novembro não, contava 2 meses só, porque era no começo de dezembro, eu lembro. Eu lembro que a data era 12 de dezembro. Perfeitamente essa data cabalística pra mim, nunca mais eu vou esquecer o vencimento desse documento. E aí eu descobri que eu ia ter problemas para renovar o meu documento, porque eles não me avisaram que era super importante para minha renovação do documento eu estar trabalhando e eu mostrar para o governo, através da minha carteira de trabalho, que eu tinha, sim, meios de me manter no país. Só que, e eu realmente tinha, só que, assim, o au pair, ele é um intercâmbio estudantil, ele não conta como trabalho. E mesmo que eu tivesse pedido um contrato de au pair, ele não vale como um contrato de trabalho. Então, eu me vi nessa situação onde eu estava ensandecidamente enfurecida com essa empresa que eu tinha encontrado no começo, já tinha pagado 400 conto para eles 2 vezes, a primeira vez do primeiro documento e a segunda vez para dar entrada no processo de cidadania. Já tinha feito os 2 exames que eu precisava fazer, que no total dava tipo mais de 200 euros de cada um, né, dos 2 juntos, quer dizer. E descubro isso, que ia ter problema para renovar o meu documento, porque eu não tinha trabalhado o suficiente. E não era nem por mim, era porque, tipo, eu realmente não sabia que eu precisava cotizar. Eu não sabia que isso era uma coisa importante para eles concederem a renovação do meu documento, mesmo eu estando em processo de recuperação de cidadania. Então, assim, eu fiquei louca. E aí, na minha crise de raiva, eu me deparei, assim, com a incompetência dessa outra empresa, porque, assim, quando você... E na minha cabeça se eu tô pegando aqui um arraigo familiar que dura 1 ano
e eles sabem que eu vou precisar renovar, você dá as instruções. Olha, é importante você trabalhar, é importante você ter isso, é importante você fazer aquilo. Não foi avisado, não me foi avisado absolutamente nada. E eu fui pega de surpresa, e aí tava nessa situação. Foi quando eu descobri uma outra empresa, e essa empresa de espanhóis, que chama Para Imigrantes, que é uma empresa que tem sede em Granada. E aí eu peguei uma consultoria com um advogado de lá, dessa empresa, e aí expliquei a história pra eles, e ele falou assim, ué, mas calma. Ele falou, tem alguma coisa errada, porque como assim? Você tá passando por esse processo, você fez você fez exame de DEL, de CCSE, não faz o menor sentido. Você não tem a certidão de nascimento espanhola? Eu falei assim, tem ele. Então você tá no processo errado de cidadania. Você não precisa passar por esse processo. Basta você fazer uma recuperação de cidadania. Você já foi cidadã, você já teve sua certidão de nascimento válida. Então você não precisa passar por tudo isso. Você não precisa. Por quê? Qual é a diferença? Eu, que já tinha tido uma cidadania, ia passar só por um processo de recuperação. A partir desse documento que eu já tive, que era a certidão de nascimento, eles iam conseguir puxar uma solicitação de recuperação, porque agora eu tava morando, não. E eu estava fazendo um processo de pessoa que pede a cidadania por residência na Espanha, porque existe essa possibilidade de você ir pra lá sem ter nenhum vínculo, e aí depois de um certo tempo você consegue solicitar essa cidadania pela primeira vez. Eles tinham me colocado, essa primeira empresa tinha me colocado nesse processo erroneamente. E eu já tinha desperdiçado dinheiro, já tinha feito 2 provas que eu não precisava ter feito. E foi aí que minha cabeça explodiu, eu fiquei ensandecida. E aí eu entrei em contato com eles porque eu já tinha pagado eles pra fazer o processo da cidadania. Então o que eu fiz foi, eu paguei essa segunda empresa para eles fazerem só a renovação do meu visto, né, do meu documento que eu precisava ter em vigor para conseguir recuperar minha cidadania. E aí me comuniquei com eles, falei, olha só, acabei de ter um outro encontro com outro advogado, ele me falou isso. E eles admitiram que a pessoa que fez a minha triagem, ou seja, a pessoa que me respondeu a mensagem lá atrás, no começo, me passou o e-mail errado do processo que eu precisaria passar. E ninguém comprovou o tipo de processo que eu tava passando. E aí eles só fizeram isso. E me colocaram nesse processo, e eu já tinha pagado, já tinha feito prova, já tinha feito um monte de coisa, e nada. E não me serviu pra absolutamente nada. Eu já tinha desperdiçado tempo e dinheiro. Inclusive, descobri que no meio desse fuzuê, eu descobri que se eles tivessem me colocado no processo correto desde o princípio, eu já provavelmente estaria com a minha cidadania há muito tempo. Ou seja, não precisaria nem estar passando pelo desgaste de renovar o meu documento de imigrante. Olha, gente, foi uma aprovação, entendeu? Agora vocês estão entendendo porque que eu... Enfim, no final das contas, eu vou chegar lá, mas a minha cidadania saiu. Eu já estou aqui com meu passaporte vermelho, meu documento. Mas foi, assim, um processo de provação do começo ao fim. Foi muito difícil de verdade. Então, eu consegui fazer a renovação. E aí, eles me pediram desculpa, né? A primeira empresa me pediu desculpa pelo erro que eles tinham cometido, pela pessoa que tinha feito essa triagem desde o começo. E aí eles trocaram o meu processo, né? Eu tinha pagado a assessoria para um processo de solicitação de cidadania, quando na verdade era um processo de recuperação, que era muito mais simples e muito mais rápido. E isso foi em 2018. Isso foi no final de 2018 para 2019. Muito que bem. E aí, passamos por todo esse processo, né? E assim, esse lance da recuperação da cidadania, ele é muito mais rápido. Só que como essa empresa que eu contratei, essa maldita empresa aqui, enfim, maldita, bendita empresa que eu contratei, a sede deles é em Madrid, eles sempre fizeram tudo através dos órgãos públicos de Madrid. E isso é um problema, porque muita gente não sabe disso, mas assim, Madrid é a capital, então tá assim de gente, assim de trâmite. Então tudo demora muito mais pra sair de lá do que de qualquer outro lugar. Então eles solicitaram e a gente fez esse trâmite de eu assinar papel autorizando eles a recuperarem minha cidadania, não sei o que lá. Aí passei por um outro processo também, porque eu achava que eu tinha minha certidão espanhola, mas ninguém sabia onde ela tava. Mas aí através da do meu irmão, porque o meu pai tirou a minha e a do meu irmão ao mesmo tempo, né, na mesma época. E através da do meu irmão a gente conseguiu ver pela folha, né, pelo número do livro, pela folha da do meu irmão, a gente conseguiu recuperar a minha. Então foi todo um processo aí que demorou. Pro final de 2019, essa história tava perto de ter o seu desfecho feliz, né? Assim, tava próximo de se concretizar e deles de fato me darem minha cidadania. Mas aí, no começo de 2020, o que aconteceu? Pandemia. Oh, que delícia! E aí foi o que aconteceu, né? Que, enfim, o mundo, né, entrou em lockdown, então, obviamente, os serviços
pararam totalmente de funcionar, assim, de uma forma absurda, e foi muito mais difícil. E o vencimento do meu segundo documento era pro final, era dezembro também, era, tipo, perto dessa data que eu falei primeiro, era dia, tipo, 14 de dezembro, né? Porque era baseado no primeiro vencimento da primeira data do primeiro documento. Então era, tipo, 14 de dezembro, uma coisa assim, 14, 13 de dezembro. Era muito próximo. Isso não era no mesmo dia, não lembro mais. Era pra dezembro desse mesmo ano. Então, assim, eu não tava querendo surtar, mas eu já estava um pouco surtada, porque eu falei assim, cara, o processo, assim, e assim, uma coisa que eu preciso falar aqui, preciso desabafar pra vocês, é que o sistema, assim, os órgãos públicos do governo espanhol são muito engessados, lentos, burocráticos. As pessoas não têm essa gana de te ajudar. Enfim, é tudo muito complicado quando você depende de um órgão público espanhol. Aí eu tava já com medo disso, né? E aí já tinha meio que assim, tava meio que me preparando pra renovar o visto pela terceira vez, porque ele ia vencer em dezembro. Passei 2020 inteiro em pânico, com medo de ter que renovar esse visto outra vez. Principalmente assim, eu já tinha trabalhado 1000 vezes mais, só que ano de pandemia. Inclusive, a empresa que eu trabalhava fechou durante a pandemia. Então, assim, caos na terra. Passa o ano, eu comecei a estudar em setembro, nananã. E aí, como é que foi isso? Final de setembro de 2020, faltando pouquíssimos meses pro meu documento vencer, eu recebi uma carta lá na casa da minha host family, que era onde eu estava empadronada, que era onde eu estava registrada, o endereço que eu estava registrada. E aí, eu super esperançosa, achando que era isso, né? Era a comprovação de que minha cidadania tinha sido aceita, e não era. Era só uma carta do governo dizendo que o meu documento estava próximo de vencer. Então eu tava assim, bem desesperada, mas em novembro, foi novembro? Passou um tempo, isso foi em setembro. Aí passamos para outubro, novembro, no final de novembro, eu recebo uma chamada do Ayuntamiento. Ayuntamiento é a mini prefeitura que tem nos bairros e nas cidades da Espanha, que é onde você consegue se registrar de fato. Recebo uma chamada com o meu nome espanhol, porque sim, meu nome muda, né? Enfim, porque na Espanha é uma regra. O primeiro sobrenome que você recebe é o do seu pai, o segundo da sua mãe. E no Brasil eu tenho o primeiro da minha mãe e 2 do meu pai, então meu nome é gigantesco. E aí eu sabia como é que ia ser esse nome, porque eu tinha visto minha certidão antiga, espanhola. E aí eu recebi uma chamada de uma pessoa me chamando pelo meu nome espanhol, falando que era pra eu passar no Ayuntamiento de Huetorvega, que era onde a minha host family morava, pra pegar a minha certidão de nascimento. Aí, meu filho, aí foi festa, né? E eu fui no dia seguinte, porque assim... Não, eu acho que eu fui no mesmo dia, se eu não me engano. Não lembro que dia que foi, mas foi um dia assim que eu tava... Não, agora eu não lembro mais quando é que foi que eu fui. Só sei que eu fui, assim, muito feliz da vida, muito contente. Eu acho que eu até faltei aula, se não me engano. Não lembro como é que foi a história, mas enfim, eu sei que eu fui muito feliz. Peguei 20 ônibus pra chegar lá, consegui, peguei a minha certidão de nascimento. Logo no mesmo dia já agendei pra tirar o meu DNI, meu passaporte. Tava muito feliz e foi assim um grande alívio. E assim, tudo ficou pronto, gente, sem brincadeira. Ficou tudo pronto assim, uma semana antes do meu segundo documento vencer. Então assim, foram 3 anos, quase 4 anos de Espanha, passando muito sufoco, muito sufoco mesmo. E aí no final, né, dessa jornada, eu já tava com um outro advogado que eu conheci, que é amigo de amigos meus, que inclusive é um desses advogados que eu recomendo atualmente. Tava tentando me ajudar a ver lá nos órgãos de Madrid se já tinha alguém com a minha certidão de nascimento e tudo mais, se ele podia fazer alguma coisa. E também eu já tava vendo com ele como é que fazia pra renovar, né, o visto, porque eu tava crente que eu ia precisar renovar. Tava aqui morrendo de ansiedade, já eu falei, acabou, vou ter que renovar essa palhaçada de qualquer jeito. Mas enfim, gente, essa foi a minha novela, assim, um vídeo gigantesco, como vocês podem ver, mas pra contar tudo nos mínimos detalhes pra vocês, porque eu acho importante, né, dividir, porque vai que é o caso de alguém, né, que tá aí querendo vir pra Espanha ou tentar recuperar a cidadania. Enfim, muito louco, não é mesmo? É isso, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que se você tá nessa situação e você precisa de alguma assessoria ou consultoria de alguém, podem me mandar mensagem. Eu posso passar pra vocês o contato das pessoas que eu conheci nesse caminho, né? Pessoas que eu conheço e que eu confio no trabalho, que eu sei que jamais cometeriam esse tipo de erro. E é isso. Fico aqui muito feliz de finalmente estar contando essa história, né? Ela terminou, assim, apesar de ter sido uma história muitos altos e baixos, no final das contas foi uma história que terminou feliz, né? Foi com um final feliz. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o meu processo, já deixa aqui nos comentários. E é isso. Espero que tenham gostado desse filme que eu acabei de gravar aqui pro YouTube. Um beijo. Tchau, tchau.